Como vão todos? Meu nome é Lúcio Antônio Oliveira Cunha, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo em 1989, e há 32 anos eu trabalho como produtor de leite na propriedade localizada aqui em Aimorés, Minas Gerais, e há 26 anos eu trabalho com consultoria autônoma no centro-norte do Espírito Santo, leste de Minas e alguma coisa de sul da Bahia também. Começamos como todos os amadores e errando muito no início, mas algumas portas se abriram e a gente foi pela consultoria conhecendo pessoas que viraram referências profissionais para a gente, entre elas o doutor Vidal, o professor Vidal Pedroso de Faria, e logo em seguida o doutor Arthur Quinelato, né, que nos abriu as portas do balde cheio e recentemente nos adotaram como a família Balde Cheio, há uns 10 anos atrás, e nesses 25 anos a gente vem trabalhando em paralelo com eles, com o programa Balde Cheio, né, aprendendo permanentemente com eles e tentando colocar em prática de forma muito funcional, muito objetiva, os conceitos de produção de leite competitiva, né, com base na produção intensiva da forragem, no nosso caso a pastagem, né, tornando a atividade economicamente viável e sustentável nas propriedades, sejam elas de que tamanho for, sejam os produtores de quais características forem, tanto familiares quanto empresariais. Com isso, a gente vem evoluindo, né, junto com o sistema de produção como um todo, né. A pastagem é um exemplo disso, que no início, né, dos trabalhos de intensificação de pastagem, se tinha como pasto tropical uma forrageira de péssima qualidade, de baixíssimo valor nutritivo, e que nós fomos, ao longo desses últimos anos, aprendendo a trabalhar, aprendendo a conhecer melhor, aprendendo a explorar o seu potencial de produção e também aperfeiçoando o seu valor bromatológico com técnicas de manejo, principalmente, ajustes, né, ajustes finos, que nos proporcionaram dar à pastagem tropical um lugar de destaque hoje entre as forrageiras utilizadas para a produção pecuária no Brasil, seja ela leite ou corte. Um desses exemplos é o manejo de descanso, de pastejo com período de descanso flexível, que a gente vai apresentar para vocês aqui hoje, tá? Em que a gente começou lá nos idos de 1998, início dos anos 2000, né, trabalhando com as bases fundamentais de qualquer sistema de pastejo mais intensivo que era proposto para a época, né. A gente trabalhava com aquela máxima em que, logo após pastejado, o capim tem um elevado valor nutritivo, mas uma baixíssima produção, porque ele está iniciando a fase de rebrota e crescimento, né, para formar um novo dossel forrageiro. A partir dos dias que ele vai crescendo, que ele vai rebrotando, ele vai melhorando essa qualidade, essa quantidade de pastagem produzida e, consequentemente, a qualidade vai tendo um decréscimo, né, até o ponto de pastejo em que é o período em que se cruza, né, a máxima produção de oferta, de produção quantitativa de pastagem, com a máxima qualidade de pastagem. E esse ponto de pastejo era dado em dias de descanso para os capins em questão, né. Esses capins a gente no início trabalhava muito com o peniceto purpúreo, que era o capim elefante na época, foram os precursores aí dos sistemas rotacionados, lá nos idos de 1970, 1980, a Arquesal começou, 1990 foi mais bem difundido, a Embrapa Pecuária de Leite também começou a trabalhar, enfim. No final dos anos 90 já vieram os pânicos, né, principalmente o Tanzânia começou, logo Mombasa em seguida, e depois vieram os sínodos, com o Tifton sendo uma grande estrela. E as braquiárias que já estavam, que já vinham, né, dominando o cenário extensivo do Brasil, continuaram tendo ofertas de novos cultivares, novos materiais mais produtivos, mas também mais indicados na época para regimes mais extensivos de produção. Bom, desses capins se tinha que o elefante era pastejado com 40 a 45 dias de descanso, né, onde aquele ótimo da quantidade com o ótimo da qualidade se cruzavam.
O Tanzânia, 30, 35 dias. O Mombasa era um pouco mais precoce, trabalhava-se com 27 a 30 dias. Os Sínodons, como exemplo, Tifton, 18, 22 dias. As braquiárias entre 25 e 35 dias. Isso era, e ainda é o vigente, ainda é utilizado, tá? Porque é uma coisa que, de fato, dependendo do período do ano, é assim que se trabalha. Porém, né, para a gente dividir esse piquete, essa área em piquetes, né, essa fórmula também é uma fórmula clássica, que todo mundo segue, né, onde você trabalha com o período de descanso dividido pelo período de ocupação mais um, e você tem um número de piquetes. Por exemplo, se eu quero trabalhar com 30 dias de descanso, né, e um dia de pastejo, que é o período de ocupação, mais um, eu preciso de 31 piquetes. Tá? Esse é o exemplo. E assim se fazia e assim se faz ainda. Tá? Baseado nisso, os números de piquetes para se trabalhar com o dia de pastejo em cada uma dessas forrageiras utilizadas seria, no caso, os capins elefantes, né, na casa de 46 piquetes. O pânico máximo Tanzânia, 36 piquetes. O Mombasa, 31 piquetes. O Tifton, que eram Sínodons, 22 piquetes. As braquiárias, 28 piquetes. E assim se seguia, e ainda assim se faz. O que a gente colhia com isso? Uma pastagem extremamente abundante, né, onde a gente falava que o gado sumia dentro, né, porém, ela passava muito do ponto ideal de pastejo, porque, dependendo do período do ano, essa velocidade de crescimento é muito grande. Então, 31 dias, 30 dias de descanso, por exemplo, para uma determinada forragem no verão, será que era o mesmo no inverno? Então, o que se tinha era capins com altura de entrada muito elevada, né? Mas a gente queria produzir muita forragem mesmo. O aspecto quantitativo na época era muito mais importante do que o qualitativo, até porque se tinha que pastagem tropical não tinha muito valor qualitativo, não tinha muito valor bromatológico, não tinha muito valor nutritivo, né? Então, nós tínhamos que optar pela máxima quantidade possível. Só que isso tinha consequências, né? Quando a gente, por exemplo, se vocês verem essa foto, foi tirada em fevereiro de 2006, né, esse produtor aqui, né, a gente está numa pastagem de Mombasa com 30 dias de descanso, ou seja, em pleno verão, e a gente colocou uma régua em cima da bota dele, que onde era a altura correta de saída do gado, ou de resíduo de pastejo, e veja como tem talo acima dessa régua. Ou seja, havia uma abundância de oferta? Sim. O capim explodia de produzir, como a gente comenta? Sim. Porém, a gente não conseguia controlar o desperdício. E, mais que isso, o capim muitas vezes passava do ponto ideal de qualidade. A gente buscava um período fixo de descanso, era 30 dias, dependendo do capim, no caso o Mombasa, era 30 dias o ano todo. Não importasse ser verão, inverno, quando fosse, era 30 dias o ano todo. Então a gente começou a entender que, será que é o ano todo a mesma coisa, se o capim tem comportamento de crescimento diferente? E nesse mesmo dia, a gente observou, esse é o produtor, Luiz Bianchini, filho de Jacopemba, no Espírito Santo, a gente observou que o capim com 20 dias de descanso estava num ponto muito melhor de pastejo, mais próximo daquilo que a gente imaginava ser o melhor ou o ótimo entre o quantitativo e o qualitativo. Mas espera aí, mas não é 30 dias? Como é que o de 20 que está melhor? E isso ia criando muita dúvida para a gente. Muitos pontos de interrogações, né, começavam a aparecer na hora da gente ter as decisões, né, ou tomar as decisões, porque a gente via que em determinado período do ano, aquele descanso estava muito certo, mas quando migrava para um outro período do ano, a coisa parece que não ia muito bem, né? Perdia-se muito em busca só da qualidade, perdia-se muito do capim produzido e a qualidade não estava tão dentro daquilo que a gente imaginava. E a gente recorria muito ao pessoal da pesquisa, principalmente as nossas referências, como eu falei, o doutor Arthur Quinelato, o próprio André Novo,
Eu sempre ligava muito para eles, toda segunda-feira praticamente eu ligava para eles, que na época a gente não tinha como, não tinha internet, né, nesse nível, então era só por telefone mesmo, e tirava as dúvidas. Uma vez eu lembro de conversar com o André Novo, ele falou, Lúcio, reduz um pouco então. Mas reduz quanto? Não sei, vamos reduzir aqui em 5 dias e ver como é que fica. E aí a gente fez alguns piquetes, alguns módulos novos, a gente já propôs, né, em vez de 31 piquetes, no caso por Mombaça, a gente propôs trabalhar com 26 piquetes. Um dia de pastejo daria 25 dias de descanso, né? Só que mantendo fixo o ano todo. O problema se reduziu? De certa forma, sim, porque no verão 5 dias é uma enormidade. Se for um período muito ensolarado, a produção vegetativa é muito intensa. Mas não era ainda o que se propunha, ou que se queria, porque a gente tinha perdas ainda muito grandes. Então a gente reduziu, sim, mas não solucionou. E continuamos procurando, continuamos achando jeito, procurando jeito de melhorar ou de minimizar aquelas perdas de verão, né, sem perder a intensidade vegetativa que esse capim nos proporciona, e também tentando maximizar os resultados ao longo do ano todo, né? Aí, esses resíduos a gente continuava tendo, então tentava aproveitar ou rebaixar ao máximo esse resíduo com outras formas, né, de manejo, como os pastejos de repasse, né, seja com gado solteiro, seja com gado de corte, né, seja com cavalos, principalmente os tífitons, né, os sínodos, a gente usava muito cavalo para fazer rebaixamento. Vocês verem que meu mouse está passando aqui, esse piquete anterior, como é que ficou bem repassadinho, ó, e logo onde eles estavam comendo, né, era um piquete recém-desocupado, né, que iria, consequentemente, ficar dessa forma também, né. Fazíamos rebaixamento com roçadeira, né, e até mesmo espalhar o bolo fecal nos piquetes, né, principalmente das gramíneas de porte mais baixo, como o tífito, tentando fazer essa redução, né, das sobras de pastejo, ou daquilo que sobrasse aproveitar com outras categorias animais. Mas ainda assim a gente continuava produzindo muito em determinado período do ano. E se tinha muita oferta, se tinha muita produção, e se era fixo, a gente não entendia uma forma de trabalhar melhor essa curva de crescimento, consequentemente haveria perdas. Se vocês verem essa foto, olha como esse capim é um giz, né? E já não estava no período mais quente do ano, já era maio, né? Isso aqui em Nova Venécia, no norte do Espírito Santo, olha como esse capim ele está acamando, né? Ou seja, ele já tinha passado do ponto de pastejo, né? E a gente tentava, cheio de dúvidas, precisamos entender isso melhor, e fomos tentando quebrar a cabeça, até quando a gente ouviu o conceito do manejo de pastejo pela interceptação luminosa, trazida a nós aqui pelo professor Sila Carneiro da Exalc, né? A interceptação luminosa é um conceito muito interessante, que nos faria clarear bem, como essa folha está clareando, está reluzindo aí, né, o brilho do sol. Ela nos mostrou um caminho muito interessante a ser seguido, nesse sentido da máxima produção, mas também do máximo aproveitamento, né? Então, o que se resume o conceito da interceptação luminosa, né? No início, né, toda a rebrota da planta, da pastagem, né, a base da torceira dela está exposta, né? Então, 100% dos raios solares penetram na base dessa torceira, né, e com isso ela prioriza a produção de folhas, né, para absorver o máximo dessa luz, fazer fotossíntese e proporcionar o seu crescimento vegetativo, né? Só que quanto mais essa folha vai crescendo, mais vai havendo interceptação da luz na base da torceira. Quando essa interceptação de luz alcança 95%, ou seja, quando somente 5% da luz atinge a base da torceira, né, ela prioriza, ela reduz produção de folha e começa a priorizar o elongamento dessas folhas. Como? Produzindo hastes. No que ela produz mais haste, para quê? Para que as folhas alcancem mais o sol e ela continue fazendo fotossíntese, não diminuindo a taxa fotossintética da planta. Com isso, quando ela maximiza ou passa a priorizar
a produção de haste, a relação folha-haste, que confere qualidade à planta, começa a cair. Né? O que era muito mais folha, que é um material muito mais digestível, muito mais nutritivo, começa a ser dividido com um pouco mais de haste. Então, o dossel forrageiro, que é o material todo que vai ser ofertado para o animal e possivelmente colhido pelo animal, ele passa a ter uma qualidade média inferior. Então, nesse ponto, antes que essa qualidade média inferior caia, a gente entra fazendo o pastejo, intervindo com o pastejo. Isso já foi para a gente assim, uma luz, realmente, no fim do túnel, que a gente achou, porque a gente só se baseava no período de descanso. E a coisa não era só tempo de crescimento. Né? Era tempo de crescimento, mas com algumas variáveis. Né? Intensidade de luz, intensidade de temperatura, período de luz no dia, que se chama de fotoperíodo, a intensidade desse fotoperíodo, que é a qualidade de fotoperíodo. Então, tudo isso influenciava a produção vegetativa e nos dava uma curva de ponto ótimo de pastejo ao longo do ano. Né? E a gente começou a entender isso melhor a partir do conceito do manejo de pastejo pela interceptação luminosa. Bom, eles começaram a tornar esse conceito mais prático de ser executado a nível de propriedade, quando eles começaram conseguiram relacionar esse ponto ótimo de pastejo com a altura de cada planta. E isso dava para a gente, a nível de campo, né, para todo mundo que quisesse, uma oportunidade de identificar mais rapidamente isso. Né? Então, os pânicos, de uma forma geral, no Bassa, entre outros, né, se identificou que o período correto, uma faixa, era entre 90 a 110 centímetros, mais próximo de 90 centímetros. Né? As braquiárias entre 25 e 40, e os Tifton ali entre 20 e 30 centímetros. Esse era o ponto correto de entrada. Então, já não era só período de descanso, era principalmente altura de entrada do capim, a nossa referência melhor para início do pastejo, ou para, né, dar o start no pastejo daquele piquete. Ótimo. Isso fez com que a gente entendesse melhor que se esse era um ponto, uma referência, talvez uma noção mais fixa, essa altura de entrada, a variável, então, passaria a ser o período de descanso, que teria que mudar ao longo do ano. Ok, beleza. Esse conceito estava correto, foi muito bom, porém, o manejo proposto era muito complexo, porque era monitorar a altura das plantas ao longo dos piquetes, né? O módulo tem 31 piquetes. Vamos, né, piquete por piquete, monitorar a altura das plantas, para ver em que piquete, naquele determinado momento, né, o capim vai estar com a altura desejada. E segundo o conceito proposto, do piquete que o capim tivesse com a altura desejada, ele seria pastejado. Então, por exemplo, o gado estava pastejando o piquete número 10 de determinado módulo. Só que naquele período do ano, principalmente na visita do técnico, determinou-se que o piquete 15, que seria o ideal para estar sendo pastejado. Então, entre o piquete 10 e o piquete 15, esses piquetes que ficavam ali seriam vedados, né? O gado sairia do piquete 10, pularia para o piquete 15, os anteriores ficariam vedados e seriam ou utilizados com outra categoria animal, ou seriam colhidos para fazer silagem ou coisa parecida. E se perdia aquela noção de sequência, era uma coisa que a gente deixava muito na mão do produtor ou dos seus funcionários, esse tipo de decisão, e isso a gente viu que era complexo demais de se implantar, muito pouco prático de se executar, tá? E praticamente inviável para a gente controlar, tá? Para ter realmente um manejo mais sustentado da pastagem. Bom, a gente continuou ainda inquieto com isso, tentando evoluir com essa situação. Né? Foi quando, nessa propriedade, lá naquela foto que eu mostrei do Luiz Bianchini, que era um módulo de 31 piquetes, a gente falou o seguinte: bom, é difícil a gente fazer esse tipo de manejo alternado de pastejo. É quase um pastejo aleatório ao longo dos piquetes.
vamos ter que obedecer uma sequência. Então, se a gente entende que no verão, esses 30 dias são muitos para descanso, para a gente alcançar os 95% de interceptação luminosa, mas no inverno eles são bons, então vamos preservar os 30 dias de descanso nos períodos do inverno, períodos mais frios do ano, e nos períodos mais quentes do ano, principalmente no verão, né, naqueles meses mais quentes, vamos tentar abreviar esse período de descanso, sem mexer na estrutura. Foi quando nós definimos fazer um piquete e meio por dia no verão, o que daria 19 dias daqueles 20 que a gente viu que estava top lá na época. E mantivemos os 30 dias de descanso, usando um piquete só por dia no período de inverno. E assim nós fizemos, né? A gente usava um piquete à noite e meio piquete ao dia. E assim iria pastejando ao longo, sem perder a sequência. Saía do piquete 1, ia piquete 2, subsequentemente até o último piquete, voltando ao primeiro, né, na sequência estável de rotação de pastejo. E aí já tivemos uma evolução muito boa. A mesma coisa a gente fez num sítio, lá de Nova Venécia, lá do Gustavo Frigério, o sítio Santo Agostinho, que eram módulos de Tifton e Gigs, né, onde a gente tinha 16 piquetes com 15 dias de descanso. Esse, no verão, já era muito bom, tá? Porém, no inverno, ele não produzia quase nada, ele caía muito o nível de produção. Aí a gente fez o contrário do que a gente fez lá. A gente pastejou no verão do jeito que era, um dia de piquete, um dia de passeio por piquete, e no inverno, a gente pastejou 2/3 de um piquete por dia, ou seja, a gente desmanchava a cerca do meio entre o piquete 1 e o piquete 2, por exemplo, tá? Desmanchava um vão dessa cerca e subdividia dois piquetes em 3. Citando um exemplo, 2 piquetes de 30 metros cada um, que dariam 60 no total, eram divididos em 3 piquetes de 20 metros. E aí a gente tinha só 2/3 de cada piquete sendo passejados por dia. Com isso, o descanso subia para 24 dias e a gente conseguia recuperar significativamente a oferta de pastagem, mesmo a níveis de inverno. É lógico que a gente não conseguia estabilizar, porque tem outros fatores de produção, como a quantidade de luz do dia, que é o fotoperíodo, a quantidade de fotoperíodo e também a qualidade, que normalmente no inverno a gente tem muitos dias nublados, impediu da gente ter temperaturas mínimas mais baixas também, né? Impediu da gente ter a mesma produção de verão, mas a gente conseguia compensar no inverno com a produção também interessante, e naquelas áreas em que a gente via o capim passar muito no verão, a gente conseguia diminuir demais as perdas e conseguimos entender que existia de fato essa variação. Ok, era tudo? Não. Com o advento da cerca móvel, os fios eletroplásticos sendo utilizados, tá? E depois a gente usava muito isso para fazer pastejo em faixa, né? Essa aqui é uma área que a gente fazia um piquete e meio no verão. Então, vocês imaginam, no meu mouse aqui, a gente colocava uma cerca móvel aqui, tá? O gado comia a metade num dia, depois a metade no outro dia. Então, ele comia um piquete inteiro à noite e voltava para comer meio piquete no outro dia. Aquela coisa do piquete e meio. Ou então, quando a gente queria fazer um piquete por dia, mas fazia pastejo em faixa, né? Para ter 1/3 sendo fornecido ao dia, como esse caso também ilustra, e 2/3 fornecido à noite. Isso nos ajudava muito a melhorar um pouco a colheita, para minimizar perdas de acamamento, por pisoteio, por defecação, entre outros, por sujidade, entre outros fatores. Então, a gente já usava cerca móvel para isso, ou para fazer pastejo em faixa, também, faz pastejo de ponta repasse. Também a gente utilizava e utiliza muito essa metodologia de manejo de pastejo. Então, com o advento da cerca móvel, e depois a gente acabou descobrindo essa tronqueira aí, que é a tronqueira tipo varal, né, em que você coloca o corredor sem aquelas tronqueiras tradicionais, aqueles pegadores, aquelas manoplas, ela fica um fio esticado do início ao fim do corredor, com a mola, a gente recomenda muito a mola de amortecedor traseiro de moto, colocada no início e no final do corredor. Então, o corredor é um fio que fica permanente esticado, mas ele fica flexível em função dessas molas. E no piquete que eu quero abrir,
em vez de abrir aquela tradicional tronqueirinha, eu simplesmente pego uma vara, um pedaço de madeira, coloco um material isolante, como um cano de PVC na ponta, e levanto e faço disso uma oportunidade do gado entrar, e que me dá, ao longo de um corredor, uma flexibilidade melhor de abertura de piquetes. Eu não tenho só aquele ponto de abrir piquete, eu posso abrir em qualquer vão de cerca, que o piquete vai ser, que o gado vai entrar sem problema nenhum. Isso tudo nos dera a oportunidade de a gente ir aprimorando esse conceito do período de descanso variável e fazer esse descanso flexível com a cerca móvel, como a gente está vendo nessa foto, o Gustavo, né, na época, trabalhando, né, abrindo o piquete para o gado para naquele momento, e vocês vejam a cerca móvel aqui, né, o fio eletroplástico esticado aqui, limitando o acesso do gado à área como um todo. Ok? Bom, por que isso? Porque, na verdade, a gente não tinha 2 períodos de descanso fixos. Não era exatamente 2 períodos de descanso. A gente tinha mais de 2 períodos de descanso. Por quê? Porque a gente começou a ver que se 20 dias, né, de descanso, tomando um mombaça, um pânico, né, o mombaça, que é um capim muito utilizado como referência mais uma vez. Se a gente tinha 20 verão e 30 dias, 31 dias, como um período muito bom de descanso no inverno, existia um período de transição nisso aí. A gente viu que a partir de março, ele começava a ficar muito curto para trabalhar com descanso de verão, muito longo para trabalhar com o período de descanso de inverno. Então, ficava um pouco aquém nesse período de transição entre a gente encontrar esse ótimo de pastejo. Então, a gente entendeu que, na verdade, não existiam só 2 períodos definidos no ano. Na verdade, eram 3 períodos definidos no ano. Então, a gente, mais ou menos, pelo menos na nossa região, a gente definiu que de novembro a fevereiro a gente tinha o período de verão. Ok, beleza. E de maio a agosto a gente tinha, de fato, o período de inverno. Só que quando tinha ali, na primavera, que era setembro e outubro, principalmente, né, o ápice da primavera ali, e o outono, que era entre março e abril ali, a gente chamava de período de transição, que definia-se pela primavera em setembro e outubro, ou mesmo pelo outono em março e abril. Nesses períodos, não deveria ser, se a gente quiser ser bem assertivo no manejo, não deveria ser nem um de verão, nem um de inverno, mas sim um manejo de transição. Beleza. Como a gente definir esse período de transição de forma prática, né, nas propriedades assistidas? Bom, a gente começou a definir isso em dias de descanso, né? Então, se a gente tinha 18 a 20 dias no verão para os pânicos, e no inverno de 28 a 32 dias, vamos pegar mais ou menos um meio disso e entender que na transição seria metade desse descanso, onde a gente conseguiria conciliar ainda um bom valor nutritivo, um mínimo de perdas, né? Por exemplo, lá no início de outono, em março, abril, mas já aumentando o descanso para não perder também o potencial de produção da pastagem, né, a capacidade de suporte da pastagem. Assim nós fizemos também com as braquiárias, né, e assim também com os sínodos, que hoje são os mais utilizados, né, esses 3 aí, né? Os pânicos, nós temos Mombaça, Zuri, Quênia, enfim, tem muitos outros, né, bons capins hoje sendo lançados aí, a gente, paredão, enfim, eu estou muito satisfeito com o manejo do Zuri atualmente, né? As braquiárias também, a gente tem visto uma evolução muito grande de alguns cultivares novos lançados, como Piatã, como MG5, entre outros, né? E os sínodos também, né, tinham o seu período de transição. Então, a gente definiu essas 3 faixas, né, de descanso ao longo do ano: o verão, o inverno e a transição. Ok, e como implantar isso na propriedade, né? A gente definiu também, né, que iria seguir, logicamente, as recomendações de período de entrada e período de saída. Aí a gente acertou um pouquinho mais esse período de entrada e de saída
principalmente dos pânicos, que estavam um pouquinho prolongado, com 90, 110 centímetros. Trabalhamos hoje entre 80 e 100 centímetros ali, a média de 90 centímetros hoje, na média era 1 metro, agora a gente baixou um pouquinho, que viu que ainda fica ainda melhor, sob o ponto de vista qualitativo, que a gente vai mostrar na frente, a seguir. Né? Mas também tentando ser mais precisos com a altura de saída, porque o resíduo é muito importante a gente manejar bem. Por quê? Porque quando a gente maneja bem resíduo, a gente minimiza perdas e minimiza demandas, ações a serem efetuadas para reduzir ou para eliminar essas perdas, que isso custa caro, tanto do ponto de vista de rotina, quanto do ponto de vista de custo de produção, né, de custo operacional nas propriedades. Então, a gente buscou de forma muito intensa, muito focada, né, trabalhar acertando ao máximo essa altura de entrada e também a altura de saída. E esse acerto nessa altura de entrada e de saída foi possível quando a gente conseguiu apurar um pouco mais, aperfeiçoar um pouco mais essa variação do período de descanso, que nos deu essa oportunidade, como vocês vão ver a seguir. Bom, tentando levar isso para uma aplicação prática, como a gente consegue trabalhar isso a nível de projeto, né? A nível de croquis. Bom, a gente tem toda a borda, né? Pegando meu mouse aqui, essa borda do módulo, vamos dizer que isso aqui é uma coluna de piquetes. Então, essa borda aqui é com cerca elétrica, tá? Mas cerca fixa, correto? Só que aqui, ao longo da coluna de piquetes, nós não temos cerca fixa nenhuma, ela é livre, ausente de cerca, correto? Não há cerca elétrica aqui. A gente vai manejando com a cerca móvel, fazendo os piquetes, fazendo as cercas piquete após piquete. Então, é esse tipo de ilustração aqui. Fizemos o primeiro piquete, passamos para o segundo, colocamos a segunda cerca. Logo a seguir, a cerca de trás volta para frente. Então, todo dia a gente muda uma cerca de lugar. E com isso a gente vai construindo, né, levando 2 cercas móveis, fazendo todo o uso daquela coluna de piquetes, até o final. Tá? Nas águas, o que muda é a largura do piquete. Se você perceber no verão, a largura é mais estreita, no inverno, né, a largura do piquete é mais estreita porque o número de piquetes é maior. Já no verão, a largura é maior porque o número de piquetes é menor, e assim por diante. Bom, tentando exemplificar isso de uma forma mais prática ainda, eu peguei uma propriedade que a gente assiste lá no nosso Espírito Santo, em Linhares, que é a Fazenda Três Corações, onde a gente teve a oportunidade de desenhar essa propriedade do zero, esse projeto do zero. Então, vocês imaginam o seguinte, onde está meu mouse circulando aqui, vou pegar aqui, onde está meu mouse circulando aqui, olha, isso aqui é um módulo de piquetes, tá? Ou aqui também, ó, um módulo de piquetes, ó. Onde a gente tem, pela mancha, né, do capim, você percebe, aqui é uma coluna de piquetes, aqui é uma segunda coluna de piquetes, e aqui é uma terceira coluna de piquetes, correto? Se vocês perceberem, vocês vão ver, o gado está pastejando esse piquete aqui, ó. Vai pastejar esses 2, e depois vai para essa coluna de cá. Porque ele anteriormente passejou essa coluna, tá vendo pela claridade, aqui já está o capim em rebrota, ó. Dessa coluna ele passou para essa. Então, a gente chama aqui coluna 1, coluna 2 e coluna 3. Então, essa propriedade, especificamente, pelas dimensões da propriedade, pela relação de comprimento e largura dessa área, a gente dividiu em módulos de 3 colunas de piquetes. Tem muitas propriedades que é com 2 colunas, tem propriedade que é com 4, isso é variável, tá? Esse aqui é um exemplo prático em que a gente, no caso, dividiu um módulo e 3 colunas. Tá? Como é que a gente divide isso? Vamos lá. Então, esse aqui é o módulo, correto? Esse aqui são as 3 colunas. Aí a gente vem no período de transição e dividimos isso em 8 piquetes por coluna, o que vão dar 24 piquetes no total, e vão dar 23 dias de descanso. Então, o nosso período de transição, que é aquele março e abril da primavera, do outono, e setembro e outubro da primavera, essa área, né, é um capim tangola, muito bom, que é manejado
com 24 dias de descanso nesse período. E assim a gente vai, né, dividindo ele todo em 24. Ok. Quando é o período de verão, a gente já divide cada coluna em somente 6 piquetes, para dar 18 no total e 17 dias de descanso, que é o nosso período de inverno, desculpa, de verão, é o período mais quente do ano que a gente faz esse tipo de manejo. E no inverno, a gente já divide cada coluna em 10 piquetes, né, em que a gente vai ter 29 dias de descanso, então a produção mais otimizada a nível de inverno, sem perder valor qualitativo. Ok, gente? Então, essa é uma exemplificação, é uma ideia bem prática de como a coisa funciona. Beleza. A gente usa também locação dos pontos, aonde são os períodos de descanso. As cercas de verão, por exemplo, ficam nesse toquinho de eucalipto, que está nessa foto da direita aqui. Já as cercas do período de inverno ficam aqui na estaca, que elas estão pintadas de amarelo. Então, a gente facilita muito, né? A questão, tenta desenhar ao máximo, inclusive, isso a nível de propriedade, a nível de funcionário, a nível de produtor, para que não haja um mínimo risco de erro. Então, a gente define de forma bem distinta da outra o que é o período de descanso lá na propriedade de verão e o período de descanso de inverno. Vocês terem uma ideia entre um e outro aqui, correto? Para quê? Para que a prática seja o mais próximo possível daquilo que a gente teorizou, daquilo que a gente planejou, correto? Bom, como evolução, a gente também fez a cerca elétrica arrastadora, inspirada lá no Cristiano Pôncio, que nos Estados Unidos, quando ele ficou um período lá, ele criou a cerca elétrica voadora, que ela ficava no pivô, onde o pivô ia se movendo ao longo do piquete e, com isso, abrindo de tempo em tempo uma faixa curta de pastejo, em que o gado iria aproveitar ainda mais o piquete. Em vez de você abrir o piquete todo, você abria pequenas faixas ao longo do dia desse piquete, em que o gado ia pastejando atrás. Com isso, você reduz ainda mais perdas por acamamento, por pisoteio, por sujidade, de uma forma geral, né? E aproveita ainda mais, né, o capim produzido, né? Como isso se desenha na prática? É a mesma coisa, você pega um piquete inteiro, só que em vez de você jogar o gado no piquete inteiro, você vai mudando, né, devagarzinho, você vai mudando essa cerca, né, ao longo do dia, de forma que o gado vá pastejando as faixas curtinhas ao longo do período. É uma prática que hoje a gente já não usa tanto, porque ela precisa de muita mão de obra no dia a dia, né, durante o dia, para ir abrindo aos poucos. Mas é um manejo muito interessante também, que a gente quis trazer aqui a nível de ilustração, de como a gente tem procurado evoluir o manejo de pastejo como um todo. Beleza, aqui está o Luiz Bianchini, né, mostrando para a gente a importância do olho do dono, monitorando a lotação, se está entrando correto, na altura correta, e principalmente se o resíduo está ficando bom. Quem faz isso é o produtor. Porém, somente o técnico ajusta o descanso. Por quê? Porque no início a gente tentou deixar isso por conta do produtor e dos seus funcionários, todo dia eles mudavam a largura, né? Quando eles erravam no ajuste de lotação, eles simplesmente tentavam compensar com largura. Então virou um carnaval e a coisa não foi aquilo que a gente imaginava. Com isso, nós definimos o seguinte: se nós temos 3 períodos distintos de descanso, em função do crescimento vegetativo, nós mais ou menos sabemos quando eles acontecem. Aí, nas visitas técnicas, nós definimos, a gente caminha na área e a gente vai vendo se o ponto ótimo de entrada do gado pela altura de entrada, pela altura do capim, está chegando naqueles dias que a gente está imaginando, tá? E aí a gente fala, está na hora de fazer determinado período de descanso. Só nós, técnicos, definimos a hora de mudar o período de descanso, senão vira bagunça, vira uma desordem. Com isso, a gente conseguiu segurar bastante, tá? A desordem que a gente viu no início e consegue realmente organizar o pastejo ao longo do ano com essa variação bem trabalhadinha, bem direitinho, tá? Com isso, a gente tem
muitas vantagens sendo alcançadas, graças a Deus. Tá? A otimização do consumo de matéria seca ao longo do ano todo, ela acontece. Por quê? Porque se a gente trabalha o mais próximo possível dentro do ótimo qualitativo dessa pastagem, porque a gente evita dela passar do ponto de pastejo, a gente proporciona a melhor relação folha-haste a nível do ano inteiro. Com isso, eu consigo trabalhar com a fibra mais digestível predominante nesse dossel forrageiro. Com essa fibra mais digestível, há um maior consumo, sim. Então, a gente consegue trabalhar com níveis mais otimizados de consumo. E quanto mais eu proporciono consumo, menos eu dependo de outros insumos para ajustar uma determinada dieta para determinado animal, correto? Com isso também, eu consigo reduzir drasticamente as perdas por senescência, porque o que acontece? Quando a planta aumenta muito a senescência foliar, que é a morte natural das folhas, né? Pelo tempo expirado, aquele tempo ótimo passado, né, de pastejo, a gente percebe que quando você evita isso de acontecer, eu evito muitas perdas por senescência. Então, eu consigo explorar ao máximo, pastejando aquilo que eu produzi, né? Segundo a observação de quem nos visita, o nosso coordenador regional aqui, que é o professor Ismael Haddad, ou o doutor Arthur mesmo, que nos visita anualmente, principalmente da pandemia, nos visitava 2 vezes por ano, ele ficava impressionado com a qualidade do manejo, com a redução de perdas, né? Esse é um pânico, é uma mombaça em que não houve roçada pós-pastejo, não houve repasse pós-pastejo, simplesmente o lote entrou, ficou 24 horas e saiu, tá? E se vocês estão vendo que isso é no período de verão, né? No mês de novembro, pela data da foto, no canto inferior direito da foto, né? Então, a gente consegue ser bem assertivo nessa questão de altura de entrada e saída, ajustando lotação e ajustando o período de descanso, né? Então, não há repasse, não há roçada, aquilo que a gente comentou, a gente não aumenta o trabalho da propriedade com roçada e nem aumenta custo, né, operacional do processo, porque a gente consegue fazer isso com a boca do animal, né? Esse aqui é um manejo sendo feito com capim-tangola, tá? Então, assim, é um resíduo bem baixo, bem ajustado também. Eu lembro quando o Maurício foi nessa propriedade, alguns anos atrás, com o pessoal do Rio, num dia de campo que a gente fez, estava uma sobra elevada. O problema ali foi que a gente estava com uma sublotação, e a gente conseguiu depois ajustar bem isso aí. Então, a gente nunca roçou esses capins, né? A gente nunca fez pastejo de repasse mais. Simplesmente a gente trabalha com esse ajuste da lotação e também o ajuste do período de descanso. Mesma coisa com os sínodons, né? Enfim, então a gente consegue aliar o que há de melhor da pastagem produzida. E se tratando de pastagem tropical, a gente está aliando o máximo de quantidade, que sempre foi a referência máxima, mas tentando trazer um pouco de qualidade também. E isso a gente tem conseguido resultados expressivos com esse aspecto qualidade também ultimamente, tá? Como a gente vai mostrar a seguir, tá? Se a gente imaginar que se trabalha anualmente com 2.500 litros de leite por hectare ano no sistema tradicional nacional, a gente consegue, com esses sistemas intensivos de produção, tá? Lotações médias elevadas, muito mais que a 0,5 ou 0,7 UA por hectare ao longo do ano, né? A gente trabalha em média com 10 a 14 no verão, isso é bem factível, né? Ou 6 a 9 unidades animais por hectare no inverno, né? O que nos proporciona a oportunidade de trabalhando com 36 a 50 mil litros de leite por hectare ano, né? A nível de Brasil, né? Então, quantitativamente, a gente já consegue crescer muito, né? E tornar muito expressiva a produção pecuária nesses sistemas intensivos de produção, né? Mas também a gente consegue melhorar muito a qualidade, temos conseguido muito isso ao longo do ano. Em termos de valores bromatológicos, se você pegar uma pastagem extensiva, que tem seus 50% de digestibilidade, a gente consegue evoluir isso para 60%, 67% de digestibilidade.
Nós temos uma análise bromatológica daquele tangola que a gente fez agora no inverno, com 30 dias de descanso, aquele capim estava com, a ponta estava com 69% de NDT, e a base com 67%, então a média ficou com 68% de NDT, muito alto, muito elevado, né? E ele ficou entre 20 e 25 de proteína bruta, né? E a gente está aqui trabalhando entre 16 e 25. Você imagina, comparando com o extensivo, que são 8% de proteína bruta, olha o quanto nós conseguimos melhorar a pastagem tropical intensiva em relação à tropical extensiva. Não mudou o capim, não, gente, só mudou o jeito de produzir e de colher. De milho, olha o quanto nós conseguimos nos aproximar em digestibilidade, né, em NDT, né, e já assim, muito superiores em níveis de proteína. Isso aí a gente sabe que já é muito superior mesmo em níveis de proteína. A gente está muito próximo, inclusive, dos capins de clima temperado, né, os azevens da vida. Apesar deles terem uma digestibilidade muito grande, uma fibra muito digestível, mas nós estamos conseguindo chegar perto disso aí, nós vamos mostrar logo a seguir. Então, assim, quando a gente alia qualidade com quantidade, a gente começa a trabalhar muito com competitividade. E esse é o nosso norte maior, esse é o nosso foco, é para isso que a gente trabalha. A gente não gosta simplesmente de ver a vaca solta no capim como uma coisa bucólica, bonitinha. Não, a gente quer trabalhar pasto, porque dependendo das regiões desse país, o pasto é muito mais competitivo do que qualquer outro sistema de produção. Agora, esses sistemas a pasto, baseado nesses conceitos de produção e manejo da forragem e os demais fatores de produção, né? Os demais itens do projeto como um todo, rebanho, instalações, equipamentos, conforto animal e tudo mais. Mas pensando em forragem, tá, a gente conseguiu trabalhar a forragem tropical de forma que ela fique extremamente competitiva. Né? Vocês imaginam o seguinte, a gente consegue trabalhar hoje, isso são valores atuais, tá, gente? Valor que a gente fez há 2, 3 semanas atrás. Tá? Com R$450 o custo de uma tonelada de matéria seca de pastagem. Uma tonelada de silagem de milho, uma boa silagem de milho, não sai por menos de R$900. Então, a gente consegue dar de 50%, né, de um para o outro. Ah, mas a silagem de milho é melhor. Bom, vamos fechar uma dieta? Baseado nessas pastagens, né, nessas forragens que a gente estava se referindo, né, a gente fez uma dieta para uma vaca de 20 litros baseada naquela pastagem intensiva, em que a gente, com 5 quilos de fubá, fecha a dieta dela. Né? Então, o custo dela mais o custo do concentrado dá aí em torno de R$14 ou 70 centavos por litro, né? O custo da dieta, o custo da alimentação. Já na silagem de milho, a gente vem para R$1,16 por litro, ou seja, nós estamos falando que a gente consegue fazer uma dieta 60% mais barata para a mesma faixa de produção. Então, isso é competitividade. Isso é trabalhar de forma competitiva e ganhar dinheiro, seja nos melhores ou nos piores momentos. Né? A gente fala que a meta nossa é ganhar sempre. Ganhar muito quando está bom para todo mundo, mas mesmo que ganhando menos quando está ruim, mas ganhando sempre. Essa é a nossa meta. E os sistemas de produção a pasto nos proporcionam. E quando a gente coloca esses custos de produção aí, traduz, entendendo que o sistema de produção a pasto tem um peso de estrutura muito menor do que os outros sistemas de produção, a gente consegue torná-lo muito competitivo sob o ponto de vista de alimentação e sobre os outros itens do custo de produção também. Tá? Não queremos aqui fazer nenhuma objeção, nenhuma contestação em relação aos outros sistemas de produção. Cada um, bem manejado, é bem competitivo, tem sua rentabilidade, tem seu valor, ninguém discute isso. O que a gente quer mostrar é que com a pastagem a gente consegue fazer um sistema extremamente competitivo, mesmo nos piores momentos. E tem determinada região do país, por fatores edafoclimáticos, fatores mercadológicos, entre outros, que proporcionam à pastagem uma oportunidade de ser mais competitivo do que outros sistemas de produção. Por isso, simplesmente isso. Tá? Então, a gente consegue um custo muito competitivo com a pastagem, sim, desde que a gente trabalhe esses fatores de produção. Tá? Outra forma de avaliar isso
é essa análise bromatológica que a gente fez, essa propriedade aqui de Linhares, do Juliano, tá? Onde a gente trabalhou, um Zuri, estava com 31 dias de descanso no inverno, essa análise agora de junho, como vocês estão vendo aqui no cabeçalho, né? Aqui, e ela estava com 23% de proteína, tá? Um FDN de 47%, extremamente baixo, ou seja, baixa quantidade de fibra, né? Se fala em 60%, 70% de fibra, a gente conseguiu baixar isso para 47%, 50%, e nem tão importante é o nível da FDN, o mais importante é a digestibilidade da FDN. Você imagina que 248 horas depois, 14% somente dessa fibra que não foi digerida. Nós temos uma análise daquele tangola que a gente viu lá, que 10% da fibra só que não foi digerida depois de 240 horas. É o mesmo nível de indigestão das fibras de silagem de milho. Tá? E a fibra que foi, a digestibilidade depois de 48 horas, 50%. Nós temos naquele tangola, foi mais de 60% da fibra foi digerida. Ou seja, a gente tem um aproveitamento muito grande dessa fibra. A gente conseguiu fazer um sistema de produção com a forrageira tropical, em que a qualidade ela fica muito competitiva. Uma outra forma de se avaliar isso é um índice que os laboratórios nos passam, que chama-se tonelada de leite por tonelada de matéria seca. Então, essa pastagem em si nos deu 1,46 toneladas de leite por tonelada de matéria seca. A relação que eles fazem entre os índices, entre os resultados que eles determinam da análise bromatológica, né? E aí eles conseguem chegar a esse valor. Para vocês terem uma ideia, né, uma excelente silagem fica na casa de 1,50, 1,60. A gente viu silagens até de 1,80, né, toneladas por tonelada de matéria seca. Mas, de uma forma geral, fica entre 50. Essa é uma excelente silagem que a gente se valeu para comparar. Né? Como também aquele tangola lá deu para a gente 1,74 toneladas de matéria seca, de leite por tonelada de matéria seca. Né? Mas nos baseando nesse aqui, para a gente entender a relação custo-benefício, ou seja, a relação quantidade e qualidade, né? Como a gente torna a pastagem competitiva, mesmo em relação à silagem de milho, é um outro exemplo, né? Que quando a gente pega os custos de produção dessa silagem, pela quantidade de leite que a gente consegue produzir por tonelada de matéria seca, né? Você imagina o seguinte, essa pastagem, então, que tem 1,46 toneladas de leite por tonelada de matéria seca, nos custando R$ 450 a tonelada, ela nos proporciona um custo de de 31 centavos por quilo de leite potencialmente produzido. Né? E ao passo que a gente pega 1,54 tonelada de leite por tonelada de matéria seca de silagem, que é produzida a R$ 900 por tonelada de matéria seca, nos dá 59 centavos por quilo de leite produzido. Ou seja, a gente consegue trabalhar praticamente a metade do custo da silagem. E isso deixa a gente muito competitivo. Não é à toa, porque a cara desse capim, antigamente, quando se falava em pastagem tropical, isso aqui jamais se esperava alcançar. Né? Se falava naquela pastagem extensiva que a gente viu aqueles índices medíocres lá. Olha o quanto a gente conseguiu evoluir com o manejo. Né? Essa aqui é uma visita que a gente recebeu no início do ano, e há 2 semanas atrás, também o Ismael, que é o do meio aí, o professor Ismael, que é o coordenador do Balde Cheio no Espírito Santo, nos visita periodicamente, mesmo no cenário de pandemia, a gente tem conseguido levá-lo às propriedades. Ele indo lá no Luizinho, conferindo a altura de entrada e a altura de saída dos piquetes lá. Né? Esse aqui também é um sistema de produção com manejo flexível que a gente está fazendo com gado de corte. Tá? Foi nessa propriedade que a gente fez essa análise bromatológica. Resultados fantásticos também, sob o ponto de vista quantitativo e qualitativo. A gente tem conseguido trabalhar com 12 UA por hectare no inverno, em terminação, trabalhando de concentrada entre 0,3% e 0,5% do peso vivo, ou seja, baixo taxa de inclusão,
tá? De gestão de concentrado, tentando zerar efeito substitutivo, desculpa, e entrar realmente como efeito aditivo mesmo, o concentrado. Trabalhando aí com 1,3 quilos por dia de ganho de peso, tá? 57% de rendimento de carcaça, resultado muito bom, tá? Esse é o Capim, é o Zuri, e é o Juliano, esse produtor que está do meu lado aqui, né? Do meu lado esquerdo, né, é o Juliano, esse aqui, uma pessoa de uma qualidade muito grande, um perfil muito grande, um excelente agricultor, e com isso ele consegue excelentes resultados como produtor também. Em gado de corte, a gente está evoluindo muito, a gente começou com 20 hectares, já devemos terminar esse ano próximo de 85 hectares irrigados e modulados na propriedade dele. É um projeto que tem muito a acrescentar para a gente ainda vai falar bastante desse projeto. Ou seja, não é só no leite que a gente trabalha fazendo resultados muito bons, não. A gente trabalha no corte também. E é isso aí, gente. A ideia da gente era essa, tá? A mensagem da gente é essa, e a gente espera contribuir muito, né, com a evolução da pecuária leiteira, principalmente a pecuária pasto, pela competitividade que ela proporciona, e fazer com que todos consigam também colher esses resultados. Nós estamos à disposição em nossa região aqui, aberto a visitas nas propriedades, para quem quiser conferir de perto, é bom que realmente isso aconteça. Tá? Infelizmente, a pandemia nos cortou muito essa oportunidade, esse trânsito livre que a gente tinha, mas, se Deus quiser, aos poucos nós vamos retomando essa normalidade, vamos reabrindo as portas aí, para que a gente começa a retomar, né, essa visualização em loco, desses resultados que a gente vem alcançando. Ver de perto é melhor, né? Mas estamos à disposição, foi um prazer, uma satisfação muito grande participar com vocês desse evento, e a gente espera, de fato, ter contribuído com esse assunto aí, com esse tema, com essa temática aí, que a gente acredita seja relevada, importância, sim, tem muita relevância, para que a gente consiga explorar o ótimo, né, o máximo dos nossos sistemas de produção. Obrigado.